um dado muito importante em relação aos sangramentos como um todo é que até a primeira metade da gestação, por volta de 6 semanas, de 10 mulheres, se a gente pegar 10 gestantes, entre 5 a 6 mulheres vão ter sangramento. Aí você me pergunta, Valéria, de 10 gestantes, dessas 6 que vão sangrar, todas vão ter aborto? Aí eu digo que não, tá? Porque nem sempre sangramento é um diagnóstico fechado de aborto. Então, de todos os sangramentos, mais ou menos metade é realmente um indício de aborto e metade não é um indício de aborto. Então, não tem muito como saber só pelo sangramento, quando é inicial, tá? Depois, nas outras fases, a gente vai vendo o que é que acontece. Por isso, é muito importante a gente conhecer as principais causas, né? O que informar para o profissional que está nos acompanhando em relação ao sangramento, quais são as informações importantes, né? E se tem alguma medida preventiva. Oi, mamães! Eu sou Valéria Gomes e eu ajudo mamães e futuras mamães a entender todas as etapas da gestação. Hoje aqui com mais um tema para vocês, um assunto bem delicado para muitas mães que já passaram por esse processo e que causa muita preocupação, né, na gestação. Eu tô falando dos sangramentos, né, que podem ocorrer durante o período gestacional, tá? A gente sabe que todo sangramento para uma gestante, ele causa preocupação, né? Ele é um fator importante para a gente imediatamente fica com receio, com medo, né? Com dúvida do que se trata aquele sangramento e por isso é muito importante a gente conhecer as principais causas, né? O que informar para o profissional que está nos acompanhando em relação ao sangramento, quais são as informações importantes, né? E se tem alguma medida preventiva, se a gente tem alguma medida que a gente possa tomar que possa prevenir esse tipo de sangramento, né? Um dado muito importante em relação aos sangramentos como um todo é que até a primeira metade da gestação, por volta de 6 semanas, de 10 mulheres, se a gente pegar 10 gestantes, até a primeira metade do primeiro trimestre, por volta de 6 semanas, entre 5 a 6 mulheres vão ter sangramento, tá? Então, se eu tiver 10 gestantes, de 5 a 6 vão sangrar, tá bom? Então, aí você me pergunta, Valéria, de 10 gestantes, dessas 6 que vão sangrar, todas vão ter aborto? Aí eu digo que não, tá? Porque nem sempre sangramento é um diagnóstico fechado de aborto, tá? Muitas vezes, principalmente nessa primeira metade do primeiro trimestre, o sangramento ele pode ser um sangramento normal e inicial, que a gente chama de sangramento inicial da gestação. Tá certo? Então, dessas 5 a 6 mulheres que costumam sangrar, desses 50 a 60% que costumam sangrar, entre 20 e 30%, ou seja, 2 a 3 abortam e 2 a 3 não abortam, tá? Então, fica meio a meio aí. Então, de todos os sangramentos, o que é que a gente conclui? Que mais ou menos metade é realmente um indício de aborto e metade não é um indício de aborto. Então, não tem muito como saber só pelo sangramento, quando é inicial, tá? Depois, nas outras fases, a gente vai vendo o que é que acontece, ok? Então, outra questão, né? Valéria, eu tive aborto na primeira gravidez e na gravidez subsequente, né? Na próxima gravidez, se eu sangrar, quer dizer que eu tô abortando, né? Aí existe uma diferençazinha aí, tá? O fato de você ter tido um aborto, tá? Um aborto só, por exemplo, eu tive um aborto espontâneo com 8 semanas e agora eu tô grávida de novo. Isso não quer dizer que você vá abortar, tá? Mesmo que você apresente algum tipo de sangramento nessa fase inicial, não quer dizer necessariamente que você vá abortar. Agora, se você já teve 3 abortos, né? E tá numa 4ª gestação, por exemplo, então aí a gente já tem um outro diagnóstico que se chama
aborto de repetição, tá? Nesse caso, precisa ser investigada a causa desses abortos de repetição. Por quê? Porque essa condição está muito ligada a uma questão que a gente chama de trombofilia, tá? A uma outra condição genética que geralmente é causa de aborto de repetição. É uma das maiores causas de aborto de repetição, é a trombofilia. Então, nesse caso, já tem um diagnóstico de aborto de repetição e já tem que ser investigado. Mas um aborto só não quer dizer que você vai ter aborto na outra gestação, mesmo que você tenha esse sangramento, tá certo? Mas, Valéria, todo sangramento é grave? Não necessariamente, tá? Nem todo sangramento é grave. A gente vai ver que tem alguns sangramentos que não tem gravidade, assim, não querem dizer pra gente que vai ter um processo de aborto ou que a saúde do bebê, a saúde da mãe estão comprometidas, tá bom? Mas aí a gente precisa entender que essas coisas acontecem para informar o profissional, porque só o profissional que te acompanha que vai saber e vai te dar todo o direcionamento e todas as condutas para a gente saber e descartar qualquer tipo de sangramento mais grave, tá certo? Valéria, eu tive um sangramento e o médico só me passou para ficar em repouso e mais nada. E aí, só o repouso resolve? Depende, tá? Tem mulher que não procura, que acha que o sangramento também é normal e acha que só ficar em repouso resolve. Nem sempre só o repouso resolve, porque tem sangramento que acontece, por quê? Por questões hormonais, porque ali no início da gravidez, às vezes a quantidade de hormônio, progesterona, que é o hormônio que teoricamente segura a gravidez, progestação, né? É o hormônio que ajuda a gestação, progesterona, progestação. É o hormônio que ajuda a segurar a gestação. E aí, às vezes, o corpo não está produzindo uma quantidade de progesterona suficiente para segurar ali a parede do útero e permitir que o bebê se implante adequadamente. Então, nesses casos, só o repouso não é suficiente. A gente tem que entrar com uma medicação chamada progesterona, né? O hormônio progesterona, é como se fosse uma suplementação do hormônio. E aí, junto com o repouso, resolve na maioria dos casos de insuficiência hormonal, tá? Então, não achem que só o repouso vai resolver, que só ficar em repouso vai resolver. Às vezes precisam de outras medidas, tá? E por isso que é importante sempre consultar o profissional para identificar exatamente qual é a causa do sangramento, ok? Valéria, mas tem muita gente que só orienta começar o pré-natal com 3 meses, porque se abortar antes disso, abortou. Se não abortar, aí é que começa o pré-natal. Que é justamente um erro que acontece, creiam vocês que acontece, porque eu já vi, porque existe isso, a gente escuta relatos, né? E aí é o que acontece nesses casos. Acontece que se ela teve um sangramento ou entrou em um processo de aborto, por exemplo, por essa questão hormonal, a gente entende que poderia ter sido evitado o aborto por conta dessa questão de não iniciar o pré-natal, tá? Então, o pré-natal ele deve ser iniciado o mais precocemente possível, porque qual é o objetivo do pré-natal? É justamente identificar desvios na rota normal da gestação. Antigamente, há não sei quantas centenas de anos atrás, não existia pré-natal. E aí, Valéria, a maioria dos bebês morriam? Não, a maioria dos bebês nasciam, tudo bem, certo? Só que qual é a função do pré-natal? É justamente ajudar os bebês que vão ter problemas, as mães que vão ter problemas. Então, o objetivo de começar o pré-natal o mais precoce possível é justamente identificar esses possíveis problemas e corrigir para que a gravidez não seja interrompida, para que não tenha problema ou a criança não tenha sequelas ou que a mãe não tenha problemas de saúde que leve a algum desfecho negativo dessa gestação, tá? Então, essa história de só começar o pré-natal com 3 meses não existe, tá bom? Até porque a gente indica esse primeiro ultrassom assim que a gente descobre o positivo com 6 semanas de gestação. Justamente porque um dos objetivos desse primeiro ultrassom é descartar se a gravidez está nas trompas, se a gravidez não é uma mola, que é uma outra condição, né, que pode causar sangramento, enfim.
nesse primeiro ultrassom, a gente tem o objetivo de ver essa implantação desse embrião, se está no lugar certo, se tem algum descolamento, tá certo? Então, esse é um dos motivos de se iniciar o pré-natal precocemente, para poder fazer com que a gente consiga fazer esse rastreio precoce e identifique se há algum tipo de sangramento, identifique de onde vem esse sangramento, né, qual é a causa e tentar corrigir, ok? Ver o colo do útero, se está fechado, ver a medida do colo do útero já precocemente, ok? Então, esse é um dos motivos de se iniciar o pré-natal precocemente, e esse erro de achar que só deve iniciar com 3 meses não existe. Isso aí realmente uma questão que às vezes é cultural, tá? Mas aí não tem embasamento científico, pelo contrário. A gente tem que começar o pré-natal o mais precocemente possível, joia? E aí eu dividi para ficar mais didático, para vocês entenderem quais são os sangramentos mais comuns no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses, nos segundos 3 meses e nos últimos 3 meses, tá certo? Em relação ao comecinho da gravidez, é quando mais a gente tem índice de sangramento, né? É quando mais as mulheres sangram, como eu falei, na primeira metade do primeiro trimestre, entre 5 e 6, de 10 mulheres, entre 50% e 60% elas sangram, tá? E metade desse número aborta e metade não aborta, tá? Então, existem algumas causas que são corrigíveis, e nessas causas é onde a gente consegue fazer com que metade não aborte, porque aí a gente consegue corrigir esse sangramento, ou o sangramento se corrigir espontaneamente, tá? E aí a gestação segue, certo? Então, qual é o principal fator de sangramento nessas primeiras 6 semanas? É o que a gente chama de sangramento de implantação, tá? Tem muita mulher que nem percebe esse sangramento de implantação. Por quê? Porque às vezes ele é muito discreto. Você tem que estar muito ligada no que está acontecendo, e às vezes a gravidez ela é não planejada, a pessoa não espera ficar grávida naquele momento, então passa despercebido, tá certo? Mas algumas mulheres percebem, inclusive eu percebi, o meu foi um dos motivos que me fez desconfiar, porque veio geralmente ele vem como uma aguinha meio rosada, pode vir como uma borra de café discreta. Inclusive muita mulher confunde esse sangramento de implantação com a menstruação. E às vezes quando você chega para iniciar o pré-natal, aí ao invés de você dar a data da sua última menstruação, dá a data da última menstruação como se fosse a data desse sangramento de implantação. E aí quando vem a primeira ultrassom, as datas não batem, né? Porque ela confundiu o sangramento de implantação, quando o embrião já estava ali se implantando, com data de última menstruação, tá? Esse é um dos motivos porque às vezes as datas não batem. E é um dos sangramentos mais confundidos, assim, e menos entendidos por nós, né? Porque a gente sangra, por quê? Porque o embrião, ele tá se implantando ali na parede do útero, ele tá penetrando ali para se fixar. E aí, muitas vezes, aquele ali ao redor sangra, tem um sangramento discreto, e aí a gente entende como se fosse uma menstruação. Mas é uma das principais formas de sangramento do primeiro trimestre, das mais comuns e que não tem sinal de gravidade, tá certo? A outra é a questão hormonal, como eu já expliquei, a progesterona, ela pode não estar sendo produzida na quantidade suficiente para segurar ali a parede do útero, enquanto o embrião ele está se implantando, e aí acontece o quê? Uma descamação dessa parede do útero, aquela partezinha mais fofinha vai ali, vai se descamando como uma menstruação, tá certo? E aí às vezes realmente vira um sangramento vivo, né? E com coágulo e tal, e aí a gente precisa entrar com repouso, precisa entrar com a progesterona para que esse endométrio ele não descame todo e leve junto com ele o embrião que está ali tentando se implantar e chegue num aborto, tá? Outra questão é o que a gente chama de descolamento ovular ou subcoriônico, né? O que acontece? Subcoriônico ou retrocoriônico, né? O que acontece é que quando o embriãozinho, o sacro gestacional, tá ali para se implantar, pode ser que haja
um descolamento dessa parte que já se implantou, né? Ele vai se implantando ali, é como se fosse enraizando e às vezes por trauma ou por algum esforço excessivo ou por alguma questão hormonal também, uma parte do córion, né, que a gente chama, ele se descola, né, e aí causa como se fosse um hematoma por trás, ou aí fica ou retido o descolamento, que é quando não sangra, e aí a gente só consegue ver mediante ultrassom, e aí pode ser que esse sangramento do descolamento desça e vá-se embora e realmente a mulher perceba um sangramento, tá certo? Esse tipo de descolamento aumenta sim o risco de aborto. Quanto maior ele for, maior o risco de aborto. Por quê? Porque o córion é a primeira placenta, é como se fosse uma placenta rudimentar, tá? É a primeira ramificação ali que tá ligando o bebê à mãe, né? O embriãozinho ao útero da mãe. Então, aquele bebê tá se ligando ali porque ele precisa de nutrição, né? Ele precisa de um plug na mãe para se nutrir. E aí, se esse plug ele se descola e se desliga do útero da mãe, diminui o quê? Diminui a nutrição para aquele embriãozinho, né? E aí, dependendo do tamanho desse descolamento, pode sim causar um aborto ou não, porque aí o bebezinho ele não vai ter mais essa nutrição e consequentemente não vai evoluir, tá? Então esse descolamento subcoriônico ele pode ser importante, tá? E aí a gente tem que entrar com repouso, a gente tem que muitas vezes entrar com hormônio para que esse descolamento ele seja reabsorvido pelo corpo e a gente reconecte esse embriãozinho ali na parede do útero. Joia? Entendido? Esses são as três principais causas de sangramento no primeiro trimestre, que é o sangramento de implantação, o descolamento subcoriônico ou retrocoriônico, que é o descolamento ovular, né? Geralmente na ultrassom vem como descolamento ovular, né? E a baixa hormonal, que também pode provocar sangramento. Joia? E aí, quais são os sinais de alerta, né? A maior preocupação em relação a esses sangramentos é se ele vier em grande quantidade, se ele vier vermelho vivo, não vier aquela borrinha marrom, tá? E se vier coágulo, tá? Quanto mais vivo o sangue vier e mais coágulo vier, mais preocupante é, porque quer me dizer que mais daquele útero está descamando, como se fosse uma menstruação. Então a gente começa a desconfiar realmente de uma gravidade maior quando esse sangue é vermelho vivo e quando vem muito coágulo e, obviamente, vai dar uma cólica forte e uma dor constante, né? Não vai ser aquela cólicazinha que a gente tem e passa, e aí depois volta e passa. É uma cólica insistente, é uma cólica forte, tá? E junto com a cólica vem o sangramento vermelho vivo e o coágulo. Isso realmente é um indício de aborto, tá certo? E aí precisam ser tomadas as medidas urgentes, precisa ser feito uma ultrassom com urgência para ver o que é esse sangramento, o que está causando esse sangramento, para a gente avaliar e tomar as medidas cabíveis se for o caso, porque às vezes é um aborto que a gente chama de inevitável, tá? Às vezes o colo já está aberto e o aborto já está em fase de expulsão mesmo, e aí não tem o que fazer, tá bom? Outra questão do primeiro trimestre é identificar se não é uma gestação que é molar, que a gente chama, ou uma gestação ectópica, tá? Que é a gestação fora do útero. E aí, nesses casos, é muito importante essa primeira ultrassom, porque são casos graves, tá? Que podem levar a uma situação aguda muito grave para a mãe, pode ter uma hemorragia muito grande, a mãe pode ter uma hemorragia muito grande durante, pode romper a trompa, tá? Dependendo de onde a gravidez estiver implantada, ela pode ter uma hemorragia muito grande e pode inclusive ir a óbito, tá? Tem muita mulher que perde trompa por conta de gravidez ectópica, porque rompe, né? A trompa ela não foi feita para receber um embrião, e aí à medida que o embrião vai ali crescendo, a trompa pode se romper e aí realmente provocar uma hemorragia interna muito grave. Então, quanto mais cedo, 5, 6 semanas, essa ultrassom for feita para descartar
esses desvios de implantação do embrião, melhor, tá certo? Porque evita que a mulher progrida com uma gestação dessa, que não está implantada no útero, e tenha uma situação de emergência lá na frente. Joia? Em relação ao segundo trimestre, são sangramentos menos preocupantes, tá? A fase de maior risco para aborto já passou, né? E aí a gente tem alguns outros sangramentos mais relacionados às alterações fisiológicas do colo, né? Ou algumas outras doenças que a gente chama, tá? Então, um dos principais sangramentos, assim, que não leva a perigo, que é uma coisa, assim, que a gente não preocupa, é o sangramento pela sensibilidade do colo, né? O colo, ele é um funilzinho, né? Ele é como se fosse assim. E aí, essa ponta daqui de baixo do colo, que fica virada para o canal vaginal, às vezes quando a gente tem relação e pelo colo ficar mais sensível nessa parte, que a gente chama de colo do útero, ele fica mais sensível, né, durante a gestação e às vezes até na própria relação sexual, pelo contato, né, do pênis aqui nessa região, rompe pequenos vasinhos e aí dá uma sangrada, tá? E aí, esse tipo de sangramento não é um sangramento que a gente considera importante, não é uma causa que a gente considere que está ligada a alguma complicação, tá certo? Da mesma forma, é o exame preventivo do colo do útero, né? Ou citopatológico. Quando a gente vai colher, às vezes rompe um vasinho ou outro e aí tem também esse sangramento. Então, a gente sempre avisa para a gestante, quando vai colher o preventivo, que pode ter esse tipo de sangramento e que é normal, tá? Esse sangramento, ele não inspira uma preocupação maior em relação à gestação. Porém, caso a mulher sangre sem nenhuma explicação e não entenda, tem que comunicar sempre para o profissional para a gente tentar encontrar essa causa, fazer essa ligação em relação ao motivo do sangramento, tá certo? E aí, geralmente, não costuma ser um sangramento intenso, não é um sangramento que passa muitos dias, tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Outra questão são as infecções, né? Infecção urinária é uma das infecções mais comuns na gestante e a grande maioria é desenvolvida. Hoje eu tô ruim, não tô conseguindo concatenar as ideias. E a maioria das gestantes desenvolve infecção urinária no segundo trimestre, pelas questões também fisiológicas da gravidez. E aí, um dos sintomas de agravamento dessa infecção urinária é o sangramento, tá? Pode ter sangramento na hora de fazer xixi, pode melar o papel higiênico e aí você vai ver aquele sangue vivo no papel e realmente é uma questão, aí sim é uma questão preocupante, porque a infecção urinária tem que ser, qualquer infecção, a urinária inclusive, tem que ser tratada o mais precocemente possível, tem que ser rastreada desde o primeiro trimestre, porque a grávida ela pode fazer infecção urinária sem sintoma, e aí essas infecções, tanto urinária como vaginal, tá? Infecção vaginal não tratada também pode causar sangramento e precisa ser tratado, precisa ser iniciado tratamento precoce, porque qualquer tipo de infecção pode provocar parto prematuro, né? E dependendo da idade gestacional que a mulher tá, se ela entra em trabalho de parto prematuro, o bebê ele não sobrevive, né? O bebê é inviável. E aí aumenta por tabela o índice de morte fetal, né? Pode aumentar o índice de morte materna também, porque uma infecção que chega no rim, por exemplo, a pielonefrite, ela pode partir para uma infecção generalizada, né? Que aí compromete a vida da mãe, não só a do bebê, tá certo? Então, essas infecções também podem ser causa de sangramento no segundo trimestre. E uma outra questão que pode causar sangramento é o que a gente chama de placenta prévia, tá? O que é a placenta prévia? Eu acabei de falar que o colo do nosso útero, ele é um funilzinho, tá? Vamos dizer que o útero tá aqui em cima, ó. E aqui é o canalzinho do colo do útero, que é aquele canal famoso que dilata para o bebê passar, né? Então, quando a placenta, ela se forma cobrindo esse canalzinho aqui, por onde o bebê tem que passar, tanto cobrindo totalmente como cobrindo um pedaço, podem ocorrer sangramentos, tá certo?
e aí tem que descartar imediatamente, porque tem sangramentos que são importantes, tá? Todo sangramento relacionado à placenta é um sangramento importante, porque a placenta, como eu já expliquei, ela é o plug que liga o bebê à mãe. Então, se a placenta descola, pode comprometer a passagem de água, de comida e de oxigênio para o bebê, né? Então, é um sangramento importante e no segundo trimestre, uma das causas pode ser essa placenta implantada nesse orifício, né? Então, prestar bem atenção em relação a isso. Geralmente, quando a placenta está prévia, já se vê no primeiro trimestre e se continua monitorando durante toda a gestação. Por quê? Porque ela costuma subir, ela tem o que a gente chama de migração placentária e geralmente até 28 semanas, ali 7, 8 meses, a gente consegue, às vezes ela consegue sair de cima do orifício do colo, ela consegue subir um pouco e deixar de ser prévia, tá? Então ela tem que ser monitorada e o diagnóstico de placenta prévia, ele só é fechado, por isso que ele só é fechado depois das 28 semanas de gravidez, porque até esse tempo ela tá migrando, então não tem como dizer que ela vai chegar no final prévia, só fecha o diagnóstico nas 28 semanas, tá? Em relação ao terceiro trimestre, né? A gente já fica mais preocupado em relação aos sangramentos. Por quê? Porque são sangramentos que já podem comprometer mais a saúde do feto e a saúde da mãe, tá certo? Então, o que seria esses sangramentos? E aí estão inclusos os sangramentos que também podem ocorrer durante o trabalho de parto, né? Um dos sangramentos seria o descolamento prematuro de placenta, né? O que é que ocorre no descolamento prematuro de placenta? É o desligamento desse plug, né? É a placenta realmente descolar, tá? Numa proporção importante. E aí, quando a placenta descola, o que é causado? É causado uma hemorragia maciça. Além de desplugar o bebê da mãe, né? Que aí o bebê tem que nascer em minutos, como vai causar uma hemorragia imensa para a mãe, né? Então, o que acontece? Descolamento prematuro de placenta, ele é muito provocado por hipertensão, tá? Então, quando a placenta ela já não está funcionando direito, ela dá indícios pra gente que ela não está funcionando. Porque se ela passa água, nutrientes e oxigênio para o bebê, então, se ela não está funcionando 100%, vamos dizer assim, se a gente considerar ela como se fosse a bateria do celular, se ela não está cheia em 100%, se ela já está em 80%, alguns sinais a gente vai ter em relação ao funcionamento dela, tá? Ao mau funcionamento, vamos dizer assim. Porque aí ela vai passar pouca água, ela vai passar menos água para o bebê, que vai fazer menos xixi, que aí um dos sintomas de placenta que não está funcionando bem é o que a gente chama de pouco líquido, né? Ou oligoâmnio. Se ela também não está funcionando bem, o que é que ela vai deixar de passar? Nutrientes. E aí, qual é o reflexo dessa diminuição dos nutrientes para o bebê? Diminuição do crescimento, né? E aí a gente tem os parâmetros lá que a gente avalia em relação ao peso para dizer se esse bebê é um bebê que está com esse retardo no crescimento, que também é um sinal de que a placenta não vai bem, tá? E por último, o que é que ela diminui e deixa de passar? Oxigênio, tá? Que é o mais grave. Por quê? Porque sem água a gente passa dias, sem comida a gente passa dias, mas sem oxigênio a gente não vive, né? A gente só consegue ficar segundos ou minutos. Então, uma vez que falta oxigênio, é uma condição extremamente grave, né? Uma vez que a placenta descola e vai faltar oxigênio, é uma condição extremamente grave para o bebê, porque vai faltar oxigênio, e para a mãe, porque vai ser uma hemorragia maciça. E esse bebê ele tem que nascer em minutos, porque senão realmente é óbito do bebê e pode levar ao óbito da mãe, tá? Então é uma condição bem grave que inspira muita rapidez, né? Tem que abrir a barriga, tirar o menino imediatamente, tá? E isso, uma das principais causas é hipertensão descontrolada, tá? Pico hipertensivo pode levar a descolamento prematuro de placenta, porque a pressão da mãe fica tão alta, tentando compensar
essa falta de irrigação da placenta para o bebê, que aí faz com que a placenta se descole, tá joia? Outra questão, né, que pode acontecer, essa pode acontecer intraparto, né, durante o trabalho de parto, que é quando a mãe tem o que a gente chama de rotura uterina, que geralmente acontece quando a mulher já teve sucessivas cirurgias no útero, tá? Sei lá, várias cesarianas de repetição, ou retirada de vários miomas já, então o útero dela já foi cortado várias vezes, e ali onde fica aquela cicatriz, o que é que pode acontecer? Durante o trabalho de parto, aquela cicatriz ela pode esgarçar e pode abrir. E é uma condição também de extrema gravidade, a hemorragia é maciça, o bebê precisa ser retirado de imediato e a mãe precisa de uma esterectomia de imediato. O que é a esterectomia? Retirar aquele útero, tá? Então, senão morre de hemorragia. Então, é uma causa também de sangramento, uma das mais importantes e mais emergentes, né? Junto com o descolamento de placenta. E a outra questão é o que a gente chama de vasa prévia, que é quando os vasos do cordão, eles entram pelo canalzinho lá do colo do útero e rompem, tá? E aí pode também causar uma hemorragia grande e o neném precisa ser tirado de imediato também, porque o cordão umbilical, vamos dizer que a placenta é a tomada e o cordão umbilical é o fio que liga a mãe até o bebê, que leva o sangue que passa pela placenta até o neném, né? Então, se o fio também é cortado, a gente interrompe a passagem de oxigênio. Então, também tem que ser retirado imediatamente. É uma condição também extremamente grave, né? Então, outra questão em relação ao terceiro trimestre e que geralmente está relacionada ao início do trabalho de parto é o sangramento ali que vem com o tampão, né? A perda do tampão mucoso, que a gente sabe que geralmente costuma vir com raios de sangue, com uma cor mais escura, como se fosse uma borra, tá? Esse não tem muito, a gente não se preocupa, porque é uma questão fisiológica, né? Do colo apagando e dilatando. Porém, se esse sangramento e esse tampão mucoso vierem antes das 37 semanas, né? A gente sabe que está relacionado a um provável trabalho de parto prematuro. Então, aí precisa de cuidado, né? Precisa de ser, de ver se esse trabalho de parto já é irreversível, se não, se dá para tentar bloquear, enfim. Mas é uma das causas não deixa de ser um sangramento, né? E aí, Valéria, mas existe alguma forma de eu evitar que esses sangramentos aconteçam? O que é que eu posso fazer, né? Alguns não, a gente não consegue evitar, né? Porque o nosso corpo, ele age muitas vezes sozinho, mas algumas coisas a gente pode cuidar, fazer a nossa parte, né? Para que esses riscos sejam minimizados, né? Uma delas é, como eu falei no início, iniciar o pré-natal de forma precoce, para tentar corrigir tudo que venha se transformando num desvio, né, da normalidade. Então, se eu tenho uma gravidez ectópica e eu faço a ultrassom precocemente para diagnosticar e para descartar essa gravidez ectópica, eu posso fazer o quê? Fazer o procedimento cirúrgico de retirada dessa gestação que se implantou no lugar errado, sem que eu tenha uma emergência, sem que eu tenha uma hemorragia, sem colocar em risco a minha vida, tá? Então, um dos objetivos de evitar esses fatores de risco é começar o pré-natal precocemente, tá? Outra questão, como eu sempre falo, é a nossa alimentação, ter uma alimentação mais saudável possível para que a nossa saúde esteja perfeitamente em dia, principalmente quando a gente vai engravidar, né? Que a gente sabe que a nossa saúde, quando a gente engravida, ela é extremamente importante no desenrolar da gestação. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde antes mesmo de engravidar, para que algumas questões negativas, elas não venham a ocorrer durante o período gestacional, tá certo? E a outra questão é a questão de cigarro, droga, né? E álcool, tá? Que também é uma droga. Todos são drogas, né?
Só que a gente divide entre as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Então, são questões que também podem interferir, que também podem causar aborto, né? Que também podem causar prematuridade, problema com a placenta, tá certo? Então, isso também tem que ser evitado. E uma outra questão importante em relação ao sangramento é saber como comunicar, né? O que dizer para o profissional que está lhe acompanhando, né? O que é que ele vai precisar saber sobre esse sangramento, né? Primeiro, há quanto tempo você está sangrando, então é importantíssimo que você comunique imediatamente. Começou a sangrar, já comunica, tá certo? Quantidade do sangramento, tá? Se é um sangramento pequenininho ali, que só deixa a calcinha úmida, se é um sangramento volumoso, como se fosse uma menstruação, tá? A cor do sangue, como eu já falei, se é uma borra de café clara, se é uma borra de café escura, se é um sangramento vivo, sangue vivo, né? A textura, tá? Se é um sangue que é mais líquido ou se tem coágulo, certo? E se tem coágulo, a quantidade de coágulo, se é um coágulo pequenininho, se são vários coágulos grandes, se tem outros sintomas, né? Se tem dor abdominal, se tem febre, tá? Febre é um sinal importante de presença de infecção, calafrio, tá certo? Dor na barriga, às vezes quando se trata de uma emergência, de uma gravidez ectópica ou molar, o abdômen ele fica muito duro, fica rígido, tá? Que a gente chama de abdômen tábua. Então isso é muito importante. Se tiver dor nas costas, tá? Pode sugerir alguma infecção de rim, uma pielonefrite. Então tem que observar o corpo e tem que observar se tem outros sintomas associados a esse sangramento, porque isso são dados muito importantes para o profissional que está investigando aí esse sangramento, tá certo? E se a mulher já tem história de sangramentos anteriores, também é importante que seja comunicado, tá? Porque isso pode ter relação com alguns tipos de sangramento, né? Então, sabendo de tudo isso, você vai ficar mais apropriada, tá? Para comunicar ao profissional que está te acompanhando, para dar uma direção mais clara para que ele possa investigar e vocês possam juntos descobrir aí a causa desse sangramento, se precisa fazer alguma intervenção, tá? Se precisa entrar com alguma medicação e aí se tem como ser uma questão que possa ser evitada ou que possa ser minimizada para que o sangramento não persista, tá certo? Espero ter ajudado, espero que vocês fiquem mais apropriadas agora e que não deixem, né, que esses sangramentos fiquem aí, não, só vou ficar de repouso que vai passar. Não guardem essas coisas, tá? Porque a gestação é um período que a gente sabe que é mais delicado, que a gente tem que prestar mais atenção em tudo, tá? E tem que realmente tomar as providências o mais rápido possível, a fim de que a gente evite que outras complicações possam aparecer, tá bom? Se gostou do conteúdo, deixa nos comentários, compartilha com o máximo de mulheres que conseguir. Lembrem-se que o meu objetivo aqui é realmente compartilhar todo o meu conhecimento com vocês, tá? Para que menos mulheres adoeçam, para que menos mulheres morram, para que menos crianças nasçam com sequelas ou tenham algum problema de formação fetal ou qualquer outro problema, para que vocês tenham uma gestação saudável, tá? Para que vocês saibam como conduzir a gestação de vocês e o parto de vocês da melhor forma possível, tá? Então, o máximo de mulheres que vocês puderem compartilhar esse conteúdo é importantíssimo, tá certo? Um beijo para todo mundo, compartilha aí, comenta aí embaixo na caixinha e até a próxima!